Hoje nós vamos ponderar um pouco sobre o silêncio, a importância do silêncio, quando o texto de Lamentações diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Então, qual a importância do silêncio? Para corroborar essa ideia do silêncio, nós temos aqui um exemplo muito importante, que é o exemplo de José. No Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 19, diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que estava acontecendo aqui? José estava noivo, tinha se preparado, estava convivendo com a sua noiva, Maria, e de repente ele descobre que a Maria estava grávida, e sem ter relação com ela. O noivado já era um compromisso quase de cartório, já era um compromisso de quase documento passado. Mas o José não teve nenhuma preocupação, porque ele sabia que Maria era uma moça de princípios, e ele também um homem justo e temente a Deus, e que não gostava de infamar as pessoas. Então resolveu deixá-la secretamente. Em outras palavras, além de manter o silêncio, ele tomou decisões silenciosas para fazer valer aquela sua decisão, aquele seu compromisso que ele tinha com aquela mulher que era a mulher da sua vida. E o que José faz? José tenta deixá-la secretamente. Agora, aqui aparece o silêncio de José. O silêncio de José, que traz alguns princípios ensinados aqui nesse próprio silêncio, embutido nesse próprio comportamento. Diz o texto aqui que José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Quando ele soube que Maria estava grávida, ele falou: vou dar um jeito e vou deixá-la, porque eu não vou conviver com a infidelidade de qualquer. E o que José faz? José então vai para um momento seu especial de relacionamento com aquela situação que ele estava vivendo. E a gente aprende alguns princípios aqui. E um deles é que os nossos sentimentos podem estar cobertos de razão. Às vezes a gente está enxergando a coisa do ponto de vista certo, e nós estamos certos nas nossas decisões. Qualquer que seja a decisão de José aqui, seria correto. Se ele deixasse a esposa, falando: não quero mais conviver com você, não vou mais conviver com você, e vou deixar. Mas José silenciou. E quando a gente silencia, a gente abre um espaço para uma oportunidade de ouro, uma oportunidade especial, que pode acontecer uma resposta no nosso silêncio, como aconteceu aqui no caso de José. Ele tentou deixá-la secretamente. Ele era um homem justo, era um homem reto, era um homem que não gostava de infamar, não queria difamar a sua esposa. Então ele intentou deixá-la secretamente. E o que ele faz? Ele vai para um momento de silêncio. Silenciosamente, ele abre espaço para um acontecimento, para uma outra possibilidade, para um segundo plano, como resposta daquilo que ele precisava. E foi exatamente aí, quando ele abriu espaço para o silêncio, que apareceu o anjo do Senhor, trazendo a resposta que mudou totalmente a dinâmica dos acontecimentos, que mudou totalmente a história da vida de José, e mudou totalmente aquele quadro que José estava inserido. E ele foi o responsável por essa mudança. O silêncio dele se responsabilizou, foi suficiente para dar uma resposta para aquela situação que estava acontecendo. Então vamos aprender um princípio aqui. Quando houver uma situação que te desagrade, não fique tentando argumentar, não fique querendo mostrar as tuas razões, não fique tentando querer provar para os outros que você está certo. Silencie, aguarde que Deus pode reverter esse quadro, Deus pode mudar a situação por si só pode tomar um outro rumo.
Esse é um princípio que a gente precisa aprender a silenciar também. Não é só abrir a boca e ir falando, mas a gente precisa aprender a silenciar. É preciso também aprender um outro princípio aqui com José. Enquanto, o versículo 20 diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, não temas receber Maria por tua mulher. Enquanto ponderava, é preciso haver o quê? Ponderação. Também o silêncio de José trouxe um momento de reflexão, um momento de ponderação, um momento de meditação. Meditação. Tem tanta gente precipitada que vê um acontecimento, já vai abrindo a boca, já vai falando, já vai emitindo parecer, já vai emitindo laudos, já vai fazendo um monte de coisas, quando ele deveria silenciar. Silencie, pare de falar. Deixe de falar um pouco, pondere aquilo que você está meditando. Ponderação é um tempo de maturação dos acontecimentos. Quando a gente abre espaço para ponderar, para meditar, aí começam a acontecer, vir luzes. Vem luzes, vem brilho, vem claridade, vem iluminação. O próprio Deus se encarrega de colocar luzes naquela situação. E o próprio silêncio atrai luzes. A gente pode deitar com um problema. Você vai deitar com um problema, como disse um determinado técnico, né? Coloca um copo d'água ali e antes de deitar, você toma um pouco daquela água, pensando naquele problema, meditando naquele problema e pronto. Deite, descanse, deixa aquele copo d'água ali na beira do criado mudo. No outro dia de manhã cedo, já certamente você vai poder tomar o restante daquela água, porque já você dormiu, descansou, você deu espaço para haver uma meditação, uma ponderação, uma mudança no quadro. Ponderação é exatamente isso, uma mudança, uma oportunidade para a mudança. O silêncio de José também nos ensina uma terceira situação aqui, que esse silêncio foi responsável pela mudança dos fatos. Quando José silenciou, aconteceram as mudanças. Ele não precisou colocar a mão, ele não precisou tomar decisão, ele silenciou. Ele pensava em tomar uma decisão, ele pensava, mas aquele pensamento de tomar uma decisão, de fazer alguma coisa que ele pensava em fazer, foi submetido ao silêncio. Então, quando José entra no silêncio, ele vê uma mudança no quadro da situação. Então, aquele silêncio foi responsável pela mudança dos fatos, pela mudança naquele quadro. Deixa eu falar com você agora mais claramente, mais abertamente, sobre a importância de se silenciar. A importância da gente abrir o espaço para o silêncio, porque o silêncio é responsável, produtor de mudanças, é produtor de situações diferentes com as quais nós podemos e devemos conviver. Eu oro por você nesse instante. Pai, eu peço que o Senhor ajude essa pessoa que está tendo esse momento de muita preocupação, Senhor. Que a tua boa mão seja colocada sobre essa pessoa e que ela venha sentir que precisa silenciar, Pai, para o Senhor agir, para as coisas mudarem, para os fatos acontecerem. Pai, só o Senhor pode fazer isso. E se o Senhor está mostrando para essa pessoa que o silêncio vai se responsabilizar disso, é porque certamente o Senhor quer fazê-lo. Pai, abençoa cada um dos nossos irmãos, em cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, que estão participando. Ensine-as, ó Deus, a silenciar, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Se você puder entrar no canal, dar um like aí, se inscrever, eu vou ficar muito feliz e te agradecer por isso. Em nome de Jesus.